Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Somos bem-aventurados na graça do Senhor, se seguirmos fiéis o Cristo ressuscitado. As bem-aventuranças programadas pelo Senhor estão na contracorrente daquilo que se faz no mundo. Elas contribuem para nós, batizados, a nossa identidade de Cristo. A ressurreição do Senhor é a razão e causa da nossa esperança e da nossa alegria. Como família de Deus, queremos entregar a Ele as nossas vidas. Pois, feliz quem a Deus se confia. Cantemos. A igreja se une para celebrar. Cristo convida, Todos têm lugar na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. fazendo-se pobre, Nos enriqueceu, gesto tão nobre, nos comprometeu. na Ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. que prova imensa, Prova de amor, dando a vida, é libertador. na Ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete seu povo à comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, comunidade. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos a esta celebração. Hoje um pouquinho mais tarde, mudamos o horário, então tem um tempinho de dormir um pouquinho a mais. O pessoal vai ficar mais tempo acordado aí, então pode fazer uma homilia um pouquinho mais longa, Mas brincadeira à parte, Sejamos bem acolhidos na casa de Deus, na casa do Senhor. Domingo, dia de estarmos celebrando, dia de encontrar a comunidade, o dia do Senhor. Dedicar um tempinho da nossa vida a nos aproximarmos do altar do Senhor, a nos aproximarmos da palavra, nos alimentarmos, para que isso seja alimento da nossa semana até o próximo encontro com Ele, até o próximo domingo, o próximo sábado, no qual vamos à celebração. Que aquilo que vivenciamos aqui possa ser alimento para a nossa missão, que é a grande missa que nós fazemos, a grande liturgia que nós fazemos das portas para fora, que é a grande missão do leigo. Esse final de semana está acontecendo na nossa paróquia o encontro regional do laicato, a Assembleia Regional, ou seja, todo o Paraná, as coordenações do laicato do Paraná estão se encontrando ali na catedral. Então, o nosso compromisso de leigo, o grande compromisso do leigo é da porta para fora da igreja, ou seja, ser igreja no mundo. Precisamos do leigo sim, aqui como ministro, como catequistas, como coroinhas, como cantores, sim. Mas o que faz a grande diferença é a atuação do leigo no mundo, a atuação do leigo das portas para fora. Então que a liturgia de hoje seja alimento para a nossa vida no mundo. Mas para nos aproximarmos dessas duas mesas, da palavra e da Eucaristia, precisamos purificar o nosso coração, pelas vezes que falhamos, pelas vezes que não fomos bons filhos de Deus, pelas vezes que não fomos bons irmãos uns para com os outros.
por todas as nossas falhas e nossos pecados, peçamos perdão a Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, sem Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Glorifiquemos a Deus pelo nosso encontro, glorifiquemos a Deus por mais uma semana, glorifiquemos a Deus pela nossa vida cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Pelas intenções trazidas até o altar, pela aquela que cada um traz em seu coração, hoje de forma especial pelo 5º ano de falecimento de Guilherme Benedetti.
Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça a viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. 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 Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus. E a medita noite e dia sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira do caminho da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz
Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois tendes um prêmio bem grande nos céus. Ficais muito alegres, saltai de alegria. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos no 6º domingo do tempo comum. Nesse tempo comum nós vemos a caminhada de Jesus junto ao seu povo e os seus ensinamentos. Enquanto que no Advento nós nos preparamos para o nascimento, na Páscoa nós vivenciamos a dimensão da proximidade da paixão e do sacrifício de Jesus, o tempo comum vai mostrar a caminhada. Jesus caminhou com seus discípulos por 3 anos, ensinando-os,
pregando a eles, anunciando como o reino de Deus deveria ser construído e como um cristão deveria auxiliar na construção desse reino. E as leituras nos levam a isso. Como sermos profetas? Devemos ser como que os profetas, Jesus nos pede. Há os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E ele apresenta a diferença de um para com o outro. Mas outra diferença ele apresenta. A diferença daquele que é maldito para aquele que é bendito. A diferença daquele que será feliz daquele que sofrerá, será infeliz. E Jesus vai nos apresentando isso no Evangelho e as leituras também nos apresentam. A primeira leitura do livro de Jeremias, ela que vai apresentar a diferença entre o maldito e o bendito. Parece forte, né? Maldito e bendito. Até, esqueci o nome que leu? Como? Leni? Leni? Dene. Isso, a Dene leu para a gente, né? A Dene falou, nossa padre, que forte, fala de maldito, bendito, né? Então marcou para a Dene. E deve marcar para a gente também, né? Essa leitura põe lado a lado a maldição com a bendição, a bem-aventurança. Jesus vai falar hoje de bem-aventurado, feliz, bendito aquele, tá? E já se inicia lá na primeira leitura. Maldito é aquele que é mal-aventurado, que se aventura de forma má, que escolhe um caminho, que faz uma opção má, ou seja, é o infeliz. O diferente do feliz é o infeliz, e não o triste. Triste nós podemos estar triste, mas ser uma pessoa feliz, porque sou feliz com a vida que eu tenho, com os amigos, mas estou triste porque, sei lá, meu gato morreu, né? Minha mãe está doente, as coisas da vida acontecem, eu posso ficar triste, mas, né, ser uma pessoa feliz, vivo feliz, né? Então a diferença do feliz é o infeliz, uma pessoa que não encontra felicidade, esse é o maldito. E o bendito é aquele que é bem-aventurado, que faz uma boa escolha, uma boa aventura, uma boa opção de vida, e esse será feliz. E o centro dessa leitura vai estar justamente no verbo confiar. A diferença de um para o outro é o confiar. Quem confia? Confia nos homens e confia no Senhor. Eu confio em quem? É a grande pergunta. Eu confio em quem? A leitura vai nos dizer o seguinte: quem confia nos homens é como um cardo, como um cacto que está plantado lá no deserto, está esperando florescer, mas está lá naquele lugar seco, aquele lugar que não produz nada, que não tem água, não tem vida, não tem folhas, não tem flores. É como um cacto, esse que confia simplesmente no homem. Porém, aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira de um riacho. Essa árvore vai alcançar com as suas raízes a água e ali vai ser fortificada. Ali sempre vai estar verde, sempre vai ter folhas bonitas, viçosas, vai produzir frutos. E a leitura vai dizer, pode vir a seca, mas ali ela vai estar se alimentando. Quer dizer o quê? Pode vir as dificuldades, pode ter os problemas, a secura da vida, mas ela vai estar se alimentando dessa água. Este homem é um homem bendito, este homem é um homem feliz. Porém, ai daquele que confia no homem. Pode ser confiar em si mesmo ou confiar simplesmente nos outros. Quando confiamos somente em nós, nós somos aquilo que chamamos de autossuficiente. Eu não preciso dos outros, eu não preciso de Deus. Eu por mim mesmo valho-me. Eu por mim mesmo, pelas minhas forças, conquisto aquilo que eu quero simplesmente. Pelas minhas forças, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, né? Eu sou o que conduz a minha própria vida e não confio em Deus. Ou posso confiar nos outros, e isso é um perigo, tornando com que a outra pessoa seja um ídolo para mim. Tudo que ele fala, eu vou seguir. Tudo que ele manda, eu vou fazer.
Inclusive corremos o risco, né, de querer endeusar talvez o próprio padre. Eu gosto mais do padre. Hoje eu liguei a TV, estava o padre Marcelo, né? É o domingo de manhã, né? O padre Marcelo. O padre Marcelo, né? Coloquei no outro canal, tinha o outro padre lá. Falei, nossa, que bonito, né? A Rede Globo passa todo domingo, né, uma Santa Missa. Mas podemos endeusar aquele padre que é legal, que é divertido, né? E tudo que o padre fala, eu aceito. Mas a gente aceita o que o padre fala ou o que a Escritura fala? Nós devemos aceitar aquilo que Deus nos diz. Então, não endeusar uma pessoa, não colocar toda a nossa confiança na pessoa, porque a pessoa nos decepciona, a pessoa é falha, a pessoa erra. Agora, Deus não nos abandona. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus, um Deus da vida, o Deus da liberdade, Ele que quer o nosso bem, que Ele é autor de toda a vida e da vida em plenitude. Por isso que não encontra secura, mas encontra vida, aquele que mesmo num terreno seco, mesmo numa vida seca, tem suas raízes ligadas a esse riacho de Deus, a esse rio, essa água que gera vida. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus e não nos homens ou em nós mesmos. Aí sim nós seremos benditos, como diz a leitura, e não malditos. O que é maldito? O que faz a mal escolha. Não é só o mal falado, o dito, falam mal dele. Não, é aquele que não tem as graças, as bênçãos de Deus, porque acredita que por si só ele consegue o que quer. Então precisamos confiar em Deus. A grande mensagem da primeira leitura. O salmo de hoje vai dar continuidade a isso. O salmo sempre é uma resposta à primeira leitura. E o salmo é muito bonito, foi feito inclusive com base nessa leitura. Feliz é aquele que não anda conforme os conselhos do perverso. E feliz é aquele que não entra no caminho dos malvados. Feliz é aquele que não zomba dos outros. Feliz é aquele que encontra prazer na lei do Senhor. Esse é semelhante a uma árvore, o salmo vai falar. Esse é aquele que vai ser viçoso, vai dar frutos conforme o seu tempo. Esse é uma pessoa feliz. Aí depois ele vai falar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Eles são igual a palha seca. Só confiam em si, confiam nos outros e não confiam em Deus. A palha seca, o vento vem e leva, é passageira. Quem já viu aquela imagem da lavoura depois que é colhida, aquela lavoura de milho? Vem o vento assim, leva aquele monte de palha, como uma palha seca. Não tem raiz em nada, não está ligado em nada, não tem vida e não produz mais nada. Aquele que não confia no Senhor. E a resposta do salmo de hoje é: feliz quem a Deus se confia. Vamos repetir com a gente? Feliz quem a Deus se confia. A grande chave da felicidade, confiar em Deus. Isso que o salmo nos fala, isso que a primeira leitura nos apresenta. E na continuidade cronológica do salmo nós pulamos para o evangelho, para depois nos encontrarmos com a igreja que caminha na carta de São Paulo, que foi a segunda leitura. E o evangelho de hoje, ele é duro, ele parece que incomoda a gente, ele nos desinstala ou nos convida a desinstalarmos da nossa zona de conforto. Ele vai apresentar as bem-aventuranças. Bem-aventurado. Bem-aventurado o que é? Aquele que fez uma boa aventura, uma boa escolha. Bem-aventurado tem traduções que vai trazer feliz aquele que. Então, bem-aventurado é o feliz. É a pessoa que fez uma boa escolha. É o bendito lá da primeira leitura. E Lucas apresenta o bem-aventurado. Isso que nos é apresentado, parece que até uma linguagem um pouco inteligível, um projeto de vida para nós, um pouco absurdo. Ele vai falar da escolha aos pobres, de estar ao lado dos fracos. Para o mundo de hoje parece tão incoerente isso, a nossa visão de que devemos ter sucesso, devemos ter dinheiro, devemos ter status, né? Olhamos para o outro que tem tudo isso e queremos estar naquele degrau para com ele. Se pudéssemos até tirávamos ele de lá para que eu possa subir. Então o sucesso nós olhamos é a fonte de inspiração.
Porém, Jesus vai falar que não. Ele vai falar: nós devemos olhar para os humildes, para os simples, para os pobres. Esse sim é aquilo que Jesus nos convida. E nós temos 2 discursos de bem-aventuranças. Um é o discurso de Mateus e outro é o discurso de Lucas. Mateus faz o seu discurso na montanha. Mateus sobe na montanha e de cima da montanha ele fala para o povo que está abaixo dele. Mas Lucas, ele muda essa linguagem. Ele fala assim: Jesus estava na montanha, mas ele desceu com os seus discípulos. Desceu na planície e ali tinha uma multidão. E ali dessa multidão ele fez a pregação. Parece uma coisa tão simples, mas não o é. Não o é. Jesus não quis estar acima, mas ele quis estar junto, no meio do povo. E ele quis que os seus discípulos aprendessem isso. Ele falou: vem comigo, desce aqui para a gente estar aqui no meio do povo, para que eu possa olhar olho no olho de cada um dos que estão aqui, para que eu possa compreender e sentir a dor, o sofrimento, sentir todos os problemas desses que estão aqui no meio de nós. Aquilo que nós falamos no começo, Ele está no meio de nós. E Ele quis estar no meio e não acima. E é essa grande lição que Lucas procura transmitir a partir disso. Jesus ali, Ele está também no meio daqueles que passam fome, no meio daqueles que passam necessidade, no meio daqueles que são perseguidos. Por quê? Porque escolheram seguir Jesus. Ele está cercado de pessoas de todas as partes, como diz a leitura. Tem gente de uma região, tem gente de outra. Ele fala da região do... Deixa eu pegar aqui. Ele fala da região do litoral de Tiro, da Sidônia, de Jerusalém, da Judéia, de toda a Judéia. E o que isso quer apresentar? O que isso significa? Que essa mensagem que Jesus apresenta de construirmos um reino junto a estes pobres, junto a esses necessitados, deve chegar a todos os povos, não somente a Jerusalém. Deve chegar a todas as raças, não somente a branca, a negra, a mulata, o mameluco, o índio, todos, o de olhinho puxado, o cabelo loiro, o cabelo enrolado, de todos os povos, de todas as raças. Isso que Jesus quer apresentar. Essa mensagem deve chegar a todos eles. E ainda hoje deve permanecer. E não só lugares, mas todos os tempos. Naquele tempo foi importante anunciar e hoje continua sendo importante anunciar. E Lucas coloca ele ao lado dessas pessoas pobres. O Evangelho de Lucas, se vocês pegarem e começarem a ler lá no comecinho, vai falar que Deus, Ele escolhe um lado. Deus escolhe uma posição, o lado dos mais fracos, o lado dos necessitados. Como assim, Padre Alberto? Sim, pega lá no começo, nós temos Isabel, uma mulher idosa e estéril. Isso era ser maldita, isso não era ser bendita, porque uma mulher que não tinha filhos era um castigo de Deus. Jesus escolhe Isabel, Deus escolhe Isabel para que tenha o filho. E filho quem? João Batista, que viveu como? Comendo gafanhoto, mel e vestindo pele de cordeiro, vestindo pele, vivendo no deserto, vivendo na pobreza, na humildade e não na ostentação, porque não tinham, era uma família pobre. Nós continuamos, Jesus viveu como um pobre. José e Maria foram ofertar o quê? No Evangelho de Lucas, 2 pombas. Não foi um cordeiro, não foi uma vaca, um boi, um animal grande, mas pomba, que era animal pequeno. Deus encarnou-se numa família pobre. Depois nós temos o cântico de Maria no Evangelho de Lucas. Maria cantando que Deus com o seu braço derrubou os poderosos do seu trono e eleva os humildes, aqueles que são simples. Nós continuamos, vai falar sobre Simeão e Ana. Simeão, um velho, um idoso que tinha pouco a esperar da vida. E Ana, uma viúva idosa,
também pouco a esperar da vida. Os dois são importantes e profetizam para Maria. Nós continuamos com o Pai misericordioso, tá? Ele abraça quem, o Pai misericordioso? O filho que tem as posses ou o filho que perdeu tudo e nada tem, nem a dignidade? Abraça aquele humilde, o pobre, que teve que se fazer humilde, teve que cair lá embaixo para poder levantar. Jesus escolhe o lado dos humildes. E tantas outras passagens. Ele fala das crianças: deixe vir as minhas crianças que eram desprezadas. Ele vai conversar com Zaqueu, o cobrador de impostos, no Evangelho de Lucas, e Zaqueu se converte. Ele fala com o jovem rico e pede para o jovem rico como encontrar a salvação. Eu sigo todos os mandamentos. Então vai, vende tudo e vem e me segue. Um desafio para o jovem rico que sai decepcionado. Então são tantas as passagens que Lucas apresenta que Jesus escolhe um lado, o lado dos humildes, o lado dos pobres. E havia naquele tempo, sim, muita pobreza, como ainda há nos tempos de hoje. Não era só naquele tempo. E por isso que o Evangelho faz esse contraposto. Ele vai mostrar os ricos e os pobres. Ele fala dos ricos versus a pobreza, dos fartos versus aqueles que são famintos, dos que choram versus aqueles que riem. Alguns ele apresenta que tem tudo, enquanto muitos não têm nada. É uma sociedade que já está corrompida naquele tempo pela ganância, pela divisão, pela ostentação, pelo dinheiro, pela corrupção, que nós vemos isso hoje nos nossos jornais, na nossa televisão, a corrupção, a ganância, a ostentação, o dinheiro, parece que está tomando conta das pessoas, e isso é muito perigoso. Por isso que Jesus vai falar: os ricos acumulam, gerando o quê? A exploração daqueles que são pobres, são os humildes. Os fartos são aqueles que são saciados, que deveria ser partilhada a sua fartura e não acumular. Os de boa vida são os despreocupados, que riem dos que choram, riem dos que trabalham. Quantas pessoas tiram sarro daqueles que são mais humildes, dão risada, se acham superior, né? Outro dia assisti um vídeo de um jovem devia ter uns 12 anos, ele estava num barco, e lá ele tinha um celular. Daí ele pegou esse celular, e foi uma mocinha, algumas meninas foram lá para namoricar ele e os amigos dele dentro do barco do pai dele. Ele tinha esse celular, ele pegou o celular e falou no vídeo: está vendo isso aqui? Isso aqui é o celular de uma baixa renda, né? De uma moça baixa renda. Quer ver o que eu faço com isso? Né? E atirou no mar, né? Ele estava num iate. Aí depois eu olhei os comentários, o pessoal xingando ele, né? Mas um jovem de 12, uma baixa renda que veio no meu barco, né? Quer ver o que eu faço com isso? Jogou fora, tá? Talvez quanto tempo que aquela moça trabalhou para conseguir aquele celular, e ele no seu barco ostentando, joga fora, desprezando, rindo da humildade, da simplicidade. Não sabemos da moça, mas sabemos do rapaz que muito dinheiro possuía. Então o velho modelo social de alguns possuírem muito continua ainda nos dias de hoje, fazendo com que muitos dependem dos que são favorecidos. E Jesus vai lembrar: esses que são pobres, esses que são odiados, esses que são perseguidos, são expulsos, são insultados e amaldiçoados, ele fala, por causa do Filho do Homem, por causa de mim, por causa da opção do Evangelho. Esses, não por ideologia, não por escolhas comunistas ou socialistas, mas por causa do Evangelho, esses que tomam essa posição, esses sim, são como que os profetas que eram perseguidos no seu tempo. O profeta é aquele que tinha a missão de anunciar e denunciar as injustiças. E então Jesus apresenta essas pessoas que são perseguidas, são caluniadas, são xingadas,
que os outros riem da sua humildade, como profetas que anunciam o amor de Deus. E nós corremos um grande risco, queridos irmãos e irmãs, nesse mundo de ostentação. Nos são apresentados os falsos profetas, que deturpam e denigrem aquilo que Deus nos falou na mensagem do seu Evangelho, na mensagem da Sagrada Escritura. Quais, padres, são os falsos profetas? Qual é a falsa mensagem? Muitas igrejas, muitos profetas dos dias de hoje vão apresentar uma chamada teologia da prosperidade. Sim, uma teologia da prosperidade. Já viram aquele carro que está escrito atrás assim, foi Deus que me deu? É presente de Deus? Parece muito bonito, né? Deus está presente comigo, talvez até algum de nós tenha no seu carro. Mas isso por trás tem uma mensagem um pouco perigosa. Está dizendo o quê? Que eu vou prosperar, Deus está no meu lado enquanto eu estiver prosperando. Se eu tiver dinheiro, é porque Deus me deu. Se eu tiver um carro, porque Deus me deu. Se eu tiver uma casa, um emprego, porque Deus me deu. Então aquele que não tem uma casa, Deus não deu. Aquele que não tem um carro, Deus não deu. Aquele que não tem saúde, Deus não deu. Aquele que uma família está separada, brigaram, aconteceu problemas com a sua família, então é castigo de Deus. Isso é muito perigoso, é uma teologia muito perigosa. E o Evangelho vai mostrar que Deus não é esse Deus que escolhe o lado dos ricos e poderosos, os tentadores, mas sim o lado dos humildes, dos necessitados, daqueles que precisam do Senhor, precisam da ajuda, são necessitados do auxílio do Senhor, e não aqueles que, quanto mais prosperam, mais Deus está com ele. É uma denúncia da qual Deus faz, é uma denúncia que Jesus faz. Então, muito cuidado para nós, queridos irmãos, quando julgamos dessa forma. Sim, Deus nos dá os dons da sabedoria, do conhecimento, para que nós prosperemos com as nossas capacidades, sim, mas isso não significa que aquele pobre humilde que mora lá no Jupira, aquele que mora, nós temos uma das maiores invasões da América Latina no Bubas, mais de 1.200 famílias lá dentro. Tem gente ruim lá, sim, tem gente que rouba, tem gente que faz tráfico de drogas, tem, mas será que não tem gente boa? Será que tem gente lá, só gente ruim? 1.200 famílias, só gente ruim? Será que não tem gente que precisa de uma ajuda? E quantos jovens que não conseguem fazer uma faculdade? Será que esse jovem que não consegue, porque não tem dinheiro, porque tem que trabalhar em 2 empregos para poder sustentar uma mãe em casa, que é viúva, será que esse jovem que não consegue se formar, Deus não está no lado dele? Será que uma senhora idosa de 70 e poucos anos tem que acordar às 5 horas da manhã para ir num posto de saúde, entrar na fila para conseguir uma receita, para receber uma consulta 3 meses depois? Será que Deus não está com essa mulher? Que ela não prosperou na vida? Não conseguiu a sua aposentadoria? Deus tem um lado, Deus escolhe um lado, dos que são fracos, dos que são humildes. E o nosso compromisso como cristãos é sermos profetas e profetisas do reino do Senhor. Anunciar e denunciar todas essas injustiças. Sim, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. É isso que ele vai falar. Quero que vocês façam e tomem essa posição por causa de mim. Não por causa de ideologias ou partidarismos. Não, por causa do Evangelho. E a segunda leitura de Paulo aos Coríntios vai confirmar isso. Ela vai falar de ressurreição. Ressurreição do Senhor. E parece que não tem nada a ver quando fala, sim, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. E a leitura fala e fala isso, parece que para nós, a gente já sabe que ele ressuscitou, né? Eles também sabiam que Jesus ressuscitou. Mas o que tinha por trás disso? A filosofia grega dizia que o corpo era como uma casca. Sim, você descascou e o espírito é que valia. O corpo não valia nada. Por isso que lá se justificava escravizar pessoas, se utilizar de pessoas como objeto sexual, né?
A Grécia Antiga era conhecida pelas suas grandes orgias que aconteciam, né? Podia se matar, simplesmente matar uma pessoa, porque é o corpo, o que vale é o espírito, o corpo não vale nada, né? Aí muitos estavam não mais acreditando na ressurreição de Jesus, falando, não, ele não ressuscitou. E alguns falavam, sim, ele ressuscitou, mas adianta o quê? O que vale é o espírito? Adianta o quê? Levar a carne? Carne não vale nada, vai apodrecer, né? Então muitos estavam deturpando a mensagem. E Paulo vai dizer o seguinte, não, ele ressuscitou em carne, e carne, isso significa o quê? Que a importância da dignidade do homem vivo, do homem carne, do ser humano, da pessoa, esse que é escravizado tem dignidade, esse que é empobrecido tem dignidade, esse que passa fome tem dignidade. Eles falavam, não, vai passar fome, mas vai morrer, daí o espírito vai ficar feliz, né? Não, Paulo vai dizer que não é assim que tem que ser. A pessoa tem a sua dignidade na sua carne, na sua vida, no hoje. Então, querido irmão, querida irmã, Paulo nos lembra da dignidade do ser humano. E, inclusive, Tiago vai falar o seguinte para a gente, não é a leitura de hoje, mas ele vai falar, não escolheu Deus os pobres, em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino? Uma pergunta que Tiago faz, no capítulo 2, versículo 5. No entanto, vós desprezei os pobres. E ele fala assim, que não devemos admitir acepção de pessoas, divisão de pessoas na nossa assembleia. Lá eles faziam o quê? Entrava um vereador, eles iam lá e pegavam aquele vereador e vem cá, senta aqui na frente com a gente, né? Entrava o prefeito da cidade, não, a senhora levanta daqui, porque ele é mais importante, né? Ele é o prefeito. Entrava então alguém com muito dinheiro, não, senta aqui na frente, nos primeiros lugares. Eles faziam essa acepção de pessoa, essa divisão de pessoa. E Tiago vai falar que o cristão não deve fazer isso. Todos têm igual dignidade, todos merecem o mesmo respeito, tá? Aquilo que Paulo vai dizer da carne, do ressuscitar a carne, toda pessoa tem a sua dignidade. E Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 26. Como o corpo sem o sopro da vida se torna morto, a nossa fé sem a nossa obra se torna morta. É vã a nossa fé sem obras. Se cremos que Cristo ressuscitou, se cremos no que Jesus falou, por mim, por causa do meu nome, vocês vão lutar por justiça. Por causa do meu nome, vocês vão querer um mundo melhor. E é isso que devemos fazer, buscar construir um mundo melhor. Não esperar um reino futuro simplesmente, mas um reino que já aconteça aqui, com os nossos esforços, com a nossa dedicação, com a nossa denúncia, daqueles que corrompem, saírem, daqueles que roubam, saírem e pagarem por aquilo que fizeram, e pessoas honestas, justas, trabalhadoras, ajudarão a construir um mundo melhor. E Dom Helder vai dizer o seguinte, para concluir. Dom Helder Câmara foi um grande bispo e em breve acredito que será um santo homem da igreja. Ele vai dizer no final da sua vida, ele é conhecido como o profeta dos pobres, ele vai falar, não deixeis cair a profecia, não deixeis cair a profecia, não deixa morrer a profecia. Quantas vezes silenciamos frente a uma injustiça? Quantas vezes deixamos de ser profetas? Quanto deixamos de ser profetisas as mulheres, como Ana profetizou? Quantas vezes nos omitimos, nos silenciamos e nos acomodamos? Porque aqui em cima está muito bom, aqui em cima está muito gostoso, mas Jesus nos convida a descer e estar no meio do povo, estar com o povo, olhar para o povo, sentir com o povo necessitado. Por isso, querido irmão e irmã, possamos vivenciar mais a nossa fé sendo profetas e não deixar a profecia morrer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,
Alimentados pela palavra, apresentemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Pelos ministros ordenados, para que nunca deixe de testemunhar, com palavras e ações, a boa nova do Senhor, pedimos. Pelos pobres necessitados, que clamem por socorro, que sejam socorridos e que possam ser reconhecidos como prediletos do Senhor, pedimos. Pelos consagrados e consagradas que demonstram a sua fé e seu amor por Deus através de sua vivência evangélica, que sejam exemplos a ser seguidos por nós, pedimos. Pelos nossos governantes, que possam agir promovendo vida digna para todos os seres humanos, e em especial os pobres necessitados, pedimos. Pelo ser humano que estão sofrendo com tantas calamidades, que não perca a sua fé num Deus misericordioso, e que possam reconstruir suas vidas, pedimos. Pela pastoral vocacional, que Deus sempre fortaleça a caminhada dos vocacionados, que eles continuem servindo com muito amor e dedicação o reino de Deus, pedimos. Deus de ternura, escutai as nossas preces e transformai-vos por vossa palavra viva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sentir-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Ó Deus, que esse sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel, vós que destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia, pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos como filhos e filhas. Por esta razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Hosana nas alturas, hosana e louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho,
cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso administrador apostólico, Padre Dionísio, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Lembramos hoje 5 anos de falecimento de Guilherme Benedetti. E de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes o Senhor a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esse amor que nos une, nos saudemos desejando a paz. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz.
de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. De Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, não
Oremos. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Isso, pode sentar. Semana Nacional de Prevenção ao Alcoolismo, palestra sobre alcoolismo e os seus efeitos, no dia 18 de fevereiro, às 20 horas, lá na Sala 1, lá na Catedral, com todos convidados a participar. A Assembleia Paroquial, que estão convocados todos os coordenadores de CPP, CPA, pastorais e movimentos da Catedral e aqui da comunidade de vocês, que será no dia 23 e dia 24. Dia 23 com início com a Santa Missa, às 19 horas lá na Catedral, tá? E depois a gente vai ter uma conversa. E dia 24, das 8 ao meio-dia, tá? Então são 2 dias de Assembleia Paroquial. Os novos ministros, convidamos quem queira, né, se sinta chamado a participar desse ministério muito bonito, né? Alguns já se inscreveram, as inscrições já estão abertas ali na Secretaria Paroquial. Romaria para o Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Sai dia 17/4 e volta dia 22/4 com o senhor Idalino. Quem tem interesse, conhecer lá o Padre Robson, né, lá no Pai Eterno, né, convidados a participar também. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Também queremos só aproveitar e fazer a entrega da capelinha da novena, né, que foi rifada, e o vencedor foi o senhor Amarelino. Senhor Amarelino, por favor, buscar teu presente. Que foi o sorteado que escolheu o nome de Fátima. Você mesmo. Foi uma novena para Nossa Senhora de Lourdes, mas quem ganhou foi Fátima, viu? Também queremos agradecer a todos os que ajudaram. Esse agradecimento, né? Nossa Senhora de Lourdes foi doado para ela, aqueles alimentos, foram 15 grandes cestas que já estão alimentando as pessoas, crianças, várias 15 famílias, né? Que foi doado mais R$ 1.411 em dinheiro e os alimentos. Inscrições da catequese? Acho que é dia 2 de março, das 14 às 17. 2 de março, das 14 às 17 horas, as inscrições da catequese. E a catequese se inicia que dia? Dia 10. 10 de março. Missa 8 horas da manhã aqui. Isso? Podemos ir? Então tá, gente. Um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São